Um abraço para você, dirigente municipal de educação, equipes técnicas das secretarias municipais, profissionais de educação em geral, internautas que se interessam pela educação pública municipal. No nosso podcast de hoje, a nossa convidada, Zuma Evangelista Castro da Silva. Zuma, um abraço, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, participando desse podcast, batendo papo sobre o programa de reelaboração dos PPPs aqui na Bahia, você que está à frente aí do núcleo formativo de número 8 no médio sudoeste da Bahia. Um abraço, bem-vinda. Oi, Magno, parabéns, né, pela sua atuação aí na Undime Bahia, à frente da área da comunicação. Eu acho bacana a forma, né, como você oportuniza ao público, né, da Undime, os educadores, dirigentes municipais de educação, com a informação, com a comunicação, com o debate, com os esclarecimentos, né, sobre as pautas da educação pública. E agora com a inovação do podcast. Parabéns mesmo, né? E gratidão também pelo convite, tá? Espero poder contribuir com esse momento potente. Zuma, vocês realizaram aí recentemente um encontro com os municípios que integram o teu núcleo formativo e, consequentemente, as escolas, por meio dos comitês municipais e também os comitês escolares, compartilhando de experiências vividas por estes municípios, por essas escolas, por estas comunidades escolares relativas aos PPPs. Como é que foi esse encontro e o que mais te chamou a atenção, Zuma? Então, Magno, o Núcleo Formativo 8, o qual sou responsável enquanto formadora em formação, né? Isso aqui é bacana, que a gente assume o papel de formadora, mas nós também estamos no lugar, né, de quem se forma, né, de quem aprende com o programa e seus parceiros. Então, o Núcleo Formativo 8, ele é composto por 17 municípios e, na verdade, nós atendemos a 2 territórios de identidade. O Médio Sudoeste, como você falou, mas também nós temos a Costa do Descobrimento. Bom, nesse movimento aí do relato, nós tivemos uma frequência de 74 participantes, né? E 5 municípios relataram suas experiências de sucesso. Foi muito bacana ver como os municípios enfrentam os desafios postos, né, no cotidiano de suas escolas. Eles mostraram, né, dentro a partir dos seus relatos, o quão difícil é mobilizar pessoas, encantar pessoas, para que venham de fato participar de uma construção de uma política pública de planejamento dentro da escola, né? E a gente vê que realmente a escuta, né, ela tem chegado não só às pessoas que estão dentro da escola, né, aos atores e atrizes que estão dentro da escola, mas também à comunidade do seu entorno. E assim, é muito gratificante a gente poder acompanhar, né, um movimento de uma política de planejamento que a gente chama de projeto político pedagógico acontecendo de uma forma tão democrática, né, de uma forma tão participativa. Para alguns, uma participação ainda tímida, né, mas é uma participação legítima, tá? Então, isso para nós tem sido o encanto, né, de estar participando desse programa. Para além disso, é um programa, né, os objetivos, né, do programa é a formação continuada dos professores. E não se coloca essa formação como algo a mais, né? Mas algo que se encontra com o cotidiano da escola, com o cotidiano das pessoas e que todos estão envolvidos no processo.
né, então isso é encantador para nós e gratificante, né. E, assim, mais gratificante ainda é a gente perceber quão, quão grande é a ousadia, né, da Undime Bahia, junto com os parceiros, a Universidade Federal da Bahia, a UNCM, a o Itaú Social, né, e fazer esse movimento que ultrapassa, né, os limites da fronteira, tanto do município quanto da própria escola. Isso é muito legal, né. Então tá sendo desafiador, tá sendo transformador, né, a gente vê esse movimento acontecendo pequenininho, né, em cada cantinho, em cada escola, né, tanto do centro urbano quanto no campo, né, e em todos os lugares, no ensino fundamental dos anos finais, como na educação infantil. Então, tá sendo realmente, eh, bacana, né, participar do processo. Em meio a todos os desafios, neste momento de retomada, de recomposição da aprendizagem, é perceptível e fica muito claro de que a educação infantil, a primeira etapa da educação básica, tem sido a mais afetada. Essa percepção já começou quando nós começamos a ter que realizar um trabalho afastado fisicamente por conta da pandemia. Ela ainda não terminou, mas ela tem diminuído bastante, sobretudo por conta da vacinação. Como você percebe essa etapa, o tratamento dessa etapa da educação, Zuma, nos municípios nos quais você trabalha e também, em linhas gerais, dentro daquilo que se fala no país relacionado aí à educação infantil, que, como disse, é a primeira etapa da educação básica, é a porta de entrada para a educação básica. Bom, Magno, de fato, a pandemia acentuou as desigualdades no Brasil e, sobretudo, nas escolas, né? A educação infantil não está fora disso, tá? Principalmente com relação à questão do cuidado, né, com as crianças, com a primeira infância. Nós sabemos aí, nós temos escritos, né, denúncias fortíssimas, fatos, né, de quão sofreu essas crianças, né, com violência de todo tipo. E agora, com relação, quando a gente vê assim, com relação, quando você traz, né, a questão da defasagem de aprendizagem, a educação infantil, por ser uma etapa, a primeira etapa da educação básica e com características próprias, né? As crianças aprendem brincando, elas aprendem todo dia, na escola, né, com mais intencionalidade pedagógica, mas em casa também, elas não param de aprender, né, isso é muito importante. E o tempo, né, da educação infantil não volta, então as crianças que não tiveram a oportunidade, né, de 0 a 3 anos, de entrar na creche, né, nesses 2 anos, isso não vai voltar, né, por conta do tempo delas. Então a gente tem que fazer essa educação infantil acontecer agora, nesse momento, como tem sido, né? O que é que as escolas estão fazendo, fizeram, né? E estão fazendo ainda, que é a questão do acolhimento dessas crianças. O acolhimento, né? E estruturar uma escola de educação infantil para atender o que a política de currículo nos encaminha, né? Então, isso é muito importante que façamos, né? Que tenhamos atenção, né? Para colocar de fato para acontecer, né? O que nós produzimos em 2020, que foi o referencial curricular municipal, a partir da política de currículo nacional, que foi a Base Nacional Comum Curricular, e o documento da Bahia, o documento referencial curricular da Bahia, né? Então, isso aí é muito importante, tá? Então, as escolas, nesse momento, o que elas mais precisam
se apropriarem dessa produção para poder fazer acontecer. A educação infantil, enquanto primeira etapa da educação básica, ela não tem um caráter de ensino, por isso que não é ensino infantil, né? E a LDB trata como educação infantil. Então, nós temos os eixos estruturantes, né? Que é o educar, cuidar, brincar, tá? E a gente precisa dar conta desse processo. Então, compreender essa arquitetura curricular a partir dos direitos de aprendizagem, a partir dos campos de experiências, né? Para entender como que a escola vai se organizar. Começa a se organizar a partir dessa orientação curricular que a gente tem. Então, assim, eu ainda sinto, né, que em alguns municípios a gente tem muito ainda da escolarização. Isso está muito forte, né? Escolarizar as crianças da educação infantil. E a etapa, ela não tem essa responsabilização, né? Muito pelo contrário, ela precisa assumir a responsabilidade do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, mas fora de um contexto de escolarização. Então, sem entender a política de currículo, né, que demanda a educação infantil, a gente não vai avançar. E aí é interessante a gente pensar que, nesse movimento de pensar o projeto político-pedagógico da creche ou das instituições de pré-escola, precisa também ter atenção para essas diferenças, né? A educação infantil nós não tratamos como sala de aula, a gente trata com a sala de referência, né? Que tem o professor, que tem a aprendizagem, que tem o desenvolvimento, a partir dos campos de experiências, a partir dos direitos de aprendizagem. Trabalhar o cotidiano, as práticas de vida, né? As práticas de experiências. Então, é uma mudança significativa, né? Assim, desde a forma de como se organiza esse espaço da educação infantil, né? O espaço de referência, o espaço do brincar livre, o espaço da arte, né? Como que a gente vai desemparedar essas instituições de educação infantil. Então, assim, tem muita coisa para a gente arrumar, para a gente estudar, para que a gente deixe isso muito claro, né, dentro desse documento que estamos fazendo, né, que é diferente das escolas de ensino fundamental. A arquitetura curricular, a ação pedagógica, a intencionalidade pedagógica, a mediação pedagógica, né, acontece de formas diferentes do ensino fundamental. Então, esse PPP também precisa trazer essas questões, né, que são demarcadas na legislação da educação infantil, ok? Agradecer a sua participação, Zuma, e nos colocar inteira à disposição. Fique à vontade para acrescentar algo que porventura não tenhamos pontuado até o presente momento. Este podcast é um novo formato de fazer comunicação aqui da Undime Seccional Bahia. Tem sido desafiador, afinal de contas, é uma prática nova, mas em meio a estes desafios nós vamos repercutindo, reverberando, ampliando as discussões relativas à educação pública municipal. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Bom, Magno, é isso. A educação infantil carece de muito trabalho ainda, muita formação, muito estudo, né, para a gente poder avançar nessa etapa linda, né, compreender as infâncias, compreender o que de fato cabe à educação infantil, né, aos professores, aos espaços, aos materiais, às materialidades, a forma, né, que a gente tem que pensar o planejamento, a forma que tem que pensar a avaliação, enfim, né, muita coisa pela frente. As considerações, mais uma vez, agradecer a participação e dizer que estamos à disposição,
tá? À disposição sua, na sua tarefa aí de comunicador da Undime, né, responsável por essa área tão importante, à disposição da Bahia, à disposição dos municípios, à disposição do programa, sempre, tá? Obrigada e tudo de bom. Qualquer coisa, estamos aqui. Prazer enorme participar com vocês aqui dessa nova ação.